Seja muito bem-vindo à nossa aula relacionada à análise de barramento CAN. Nesse conteúdo específico eu quero trazer como garantir que uma rede CAN está ativa. A gente tem duas medidas para ser feita, basicamente. A gente tem a medida de resistência e a medida de atividade da rede. Vamos começar pela medida de resistência, primeira etapa. Então aqui eu trouxe um exemplo de rede CAN, uma rede CAN padrão, tradicional, onde a gente tem duas centrais apenas, a central de injeção eletrônica e a central de carroceria. A comunicação do barramento acontece simultaneamente entre esses dois cabos. A gente vai trabalhar depois como é a linha ativa. Mas beleza, como que eu garanto que o chicote entre as centrais da rede CAN está íntegro e que internamente as centrais elas estão com os seus resistores de marcação? A rede CAN, por convenção, ela tem resistores internos, aqui quando são dois, de 120 ohm, e aqui 120 ohm, como a gente viu na aula de circuitos em paralelo. E onde é que eu faço a medida da resistência? Diretamente na tomada OBD. Então eu venho aqui nos pinos para veículos nacionais, 2 e 10, para veículos americanos, 6 e 14. Tá? Então pode ser ou 2 e 10 ou 6 e 14. Esses pinos 2 e 10 da tomada OBD, de 16 pinos, são respectivamente o CAN High e o CAN Low, que são os dois pinos de comunicação das centrais. Essa medida é feita com a rede CAN adormecida, então você precisa trancar o carro, esperar 3 minutos, se tiver interruptor de capô, tem que tirar o interruptor de capô para simular para o carro que o capô está fechado, espera 3 minutos, a rede CAN adormece, você coloca o multímetro na escala de resistência, nos pinos 2 e 10 ou 6 e 14. Quando você faz essa medida, o meu multímetro alimenta por um lado e recebe do outro. Então eu tenho lá a configuração de um circuito em paralelo, de dois resistores de 120, retornando depois para o outro pino da tomada OBD, o meu multímetro servindo como fonte. Qual é o resultado dessa medida? Se as centrais de ponta estiverem íntegras internamente, o chicote estiver perfeito, a gente vai observar o valor de, como você já sabe, 60 ohm. Por que você já sabe? Porque a gente teve uma aula de introdução. Legal. A rede CAN ela pode ter mais de duas centrais, ela pode ter centrais conectadas. Como é que as outras centrais se conectam? Daqui para cá, sem resistência. Então você pode ter várias centrais conectadas nesse barramento. Tá? Elas, como não tem um resistor de marcação, você não vai, se der algum problema interno à central ou no chicote da rede CAN, do barramento CAN até ela, você não vai ter uma influência nem na resistência, nem na comunicação da rede como um todo. A rede continua ativa. Então aquela medida de resistência, ela trabalha com uma análise geral e garantindo que o chicote e a parte interna das centrais de marcação está íntegra. Essa é a primeira medida a ser realizada. Realizou a medida direto no conector OBD e percebeu que o barramento marcou seus 60 ohm, naqueles pinos que eu falei, você garante que as centrais de marcação estão perfeitas e o chicote também, pelo menos entre as centrais de marcação. Agora a gente vem para a análise de atividade da rede. Como que é isso? Aqui na rede, vou apagar só para ter espaço aqui na lousa, tá? A rede de comunicações ela tem dois pinos, esses pinos trabalham de forma espelhada. Né? E como que é esse espelhamento? Se você observar lá no osciloscópio, você vai ver um sinal parecido com esse aqui, ó. Quando você compara este lado do barramento com massa e esse lado do barramento com massa, que pode ser os próprios pinos 4 e 5 da tomada OBD, que sempre são negativos, você vai ver nesse aqui, você vai ver um sinal assim, vou escrever em vermelho, seria o CAN High, e nesse aqui, você vai observar um sinal assim, espelhado. Então, ele vai trabalhar sempre assim, sempre espelhado. Essa é a comunicação da rede. Quais são os valores de comunicação? Aqui, 1,5, parte preta até 2,5, e a vermelha de 2,5 até 3,5. Se você fez as duas medidas de resistência do barramento e atividade da rede, e percebeu que no meu conector OBD eu tenho 60 ohm com a rede CAN adormecida e com a rede CAN ativa eu tenho dois pinos, um chamado de CAN H, CAN High, CAN alto, e o outro
CAN L, CAN low, CAN baixo. Se você observa esses dois sinais espelhados e 60 ohm com a rede adormecida, eu tenho certeza que as minhas centrais de marcação estão conectadas e o chicote entre elas está conectado também numa rede CAN como essa tradicional. Um próximo passo seria entender o seguinte, legal, e quando dá BO? E quando dá problema? Qual que é o passo a passo para eu conseguir entender onde é que está a falha da rede? Isso a gente vai deixar para um próximo momento. Então, pode continuar aí a nossa formação.